você é aluno do 6º ano. Estou com você hoje para mais uma aula de ciências. Sou a professora de ciências Leonora. Estamos aqui com um tema que você já aprendeu, mas hoje a gente vai dar continuidade, que são as transformações químicas. Já tivemos aulas anteriores que falávamos sobre as transformações químicas, mas hoje a gente vai falar da ênfase nas transformações químicas que ocorrem em uma mistura. Então, a gente tem várias demonstrações aqui sobre as transformações químicas e como é que essas transformações químicas vão ocorrendo aí nas misturas realizadas no nosso dia a dia. Espero que com a aula de hoje você venha aí identificar as transformações químicas que ocorrem no seu cotidiano, reconhecer os fatores que evidenciam a transformação química, conhecer a representação de uma transformação química também e conhecer os fatores capazes de acelerar uma reação química. Vamos também identificar as transformações químicas que ocorrem nas indústrias de alimentos e também na produção de medicamentos. Identificar algumas formas de retardar uma reação química. Bom, nós já aprendemos em aulas anteriores sobre as misturas. Quando uma, duas ou mais substâncias se juntam, forma uma mistura. E hoje a gente vai tentar mostrar para você como é que essas misturas, elas acontecem no dia a dia, onde nós já realizamos aqui muitas misturas, mas a gente vai mostrar essas transformações químicas que ocorrem também ao realizar uma mistura. Então, as transformações químicas, elas podem ocorrer em uma mistura. Então, toda vez que as substâncias elas vão misturar, elas podem estar ali ocorrendo uma reação química, uma transformação química ou não. Então, nós vamos verificar que quando a sua mãe, ela pega o trigo, ela pega o fermento, o ovo, o leite e ela vai resolver fazer aquele bolo delicioso para você, ela está fazendo uma mistura e nessa mistura você vai perceber que está acontecendo transformações químicas. Quando você observa aí também no quintal da sua casa, você vai perceber que acontecem misturas e que vai ocorrer várias reações químicas aí no quintal da sua casa, na formação da ferrugem, na decomposição dos alimentos. Então, você percebe aí essas transformações químicas no seu dia a dia, onde você vai perceber que está ocorrendo também algumas misturas. Por exemplo, ao misturar vinagre, por exemplo, que a gente já fez esse experimento aqui, com bicarbonato, nós vamos perceber que está acontecendo uma reação química. Quando a sua mãe vai fazer o pão, quando você vai fazer aquele suco, em todo momento você vai percebendo que transformações vão acontecendo aí no seu cotidiano. Como é que nós podemos representar uma transformação química? Eu falei para vocês em aulas anteriores que toda matéria é formada de átomos, que a menor partícula, porção formadora de uma substância é a molécula. E aí a gente vai representar essas substâncias, essas transformações químicas, através de uma equação química. Então, a equação química é uma representação gráfica de uma transformação química. Se nós pegamos, por exemplo, o hidrogênio, juntamente com o oxigênio, são dois elementos químicos, duas moléculas, que vão se juntar e vão formar a molécula H2O. Então, você percebe que em todos os momentos, quando eu observo, eu pego dois átomos de oxigênio junto com dois átomos de hidrogênio, eu vou formar a molécula da água oxigenada. Se eu junto o carbono com o oxigênio, eu vou formar a molécula do gás carbônico. Então, em todo momento, eu estou utilizando aí equações químicas para representar aí a composição de uma substância. Então, em uma equação química, eu vou ter os reagentes e os produtos. O que é o reagente na equação química? São aquelas substâncias que eu utilizei para fazer a minha transformação, a minha reação química. Então, se você utiliza os reagentes, você observa as características dos reagentes e ao fazer aquela transformação química, você vai observar os produtos, o que resultou. Então, aquelas substâncias, antes de reagir, antes de passar por transformações,
eu vou chamar de reagente. Aquelas substâncias que sofreram as modificações, que passaram por transformações, eu vou chamar de produto. Vamos lá entender? Então, imagine você que você tem aí o carbono, a bolinha azul representa o carbono, o vermelho representa o átomo, a molécula de gás oxigênio, vai formar aí CO2, que é a molécula do gás carbônico. Então, você está percebendo o quê? Que carbono juntou com oxigênio, reagentes, resultou, a setinha significa resulta, e eu vou ter o produto, que é o CO2, que é o gás carbônico. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês é uma equação química. Reagentes, produtos. Então, reagente é tudo que eu tenho antes de ocorrer a reação. Ocorreu a reação, ocorreu a transformação, eu vou ter o produto. É como a sua mãe, quando ela está fazendo o bolo. Ela está fazendo o bolo, aquele trigo, o leite, o ovo, são os reagentes. Quando ela mistura, que forma aquela massa, aquela pasta bem homogênea, que ela leva ao forno e dá aquele produto gostoso, saboroso, que é o bolo, nós vamos falar que o bolo é o produto daquela transformação química. Logicamente que para eu perceber uma reação química, eu vou fazer algumas observações. É o que a gente chama de evidências de uma transformação química. Então, para identificar se teve reação química ou não, se teve essa transformação, eu vou observar os meus reagentes e vou observar o meu produto. Então, vamos pensar aqui comigo. Se eu fiz qualquer mistura e liberou gás, significa que ocorreu uma transformação química. Já fizemos aqui várias observações com isso aqui, vários experimentos. Você lembra quando eu coloquei vinagre e bicarbonato? Liberou gás. Então, aquele gás significa que ocorreu uma transformação química. Liberação de calor, quando você coloca lá a madeira, que você vai fazer uma fogueira, você queima aquela madeira, libera calor. Significa que a queima da madeira é uma transformação química. E por que não falar de mudança de cor? Você lembra daquele papel que nós queimamos? Eu trouxe para você a fuligem e você percebeu o papel antes de queimar e pós-queimado. Ele mudou de quê? De cor. Também a luminosidade. Você observa que quando você acende uma vela, está acontecendo uma transformação química e está produzindo luz, calor também. Então, o que evidencia uma transformação química é a liberação de gás, é a liberação de calor, é também a mudança de cor, é também a luminosidade e entre outros fatores. Vamos imaginar um vagalume. Um vagalume é um inseto e que ele emite aí uma claridade. Ele fica piscando nas noites escuras, é muito bonito de perceber, de ver o vagalume. Então, o vagalume, dentro do organismo do inseto, ocorre uma transformação química, que nós vamos falar que ocorre dentro do corpo do inseto, por isso que ele libera aquela luminosidade, aquela fica piscando e muito bonito por sinal. Então, como é que acontece essa transformação química dentro do corpo do vagalume? Ele tem substâncias dentro do organismo dele que a gente vai falar que ocorreu essa bioluminescência, essa claridade que ele emite e que você percebe na escuridão. Então, dentro do corpo dele tem uma substância chamada luciferina, que na presença do oxigênio vai produzir aquela luminosidade que nós vamos chamar de bioluminescência. É por isso que nós vamos dizer que no corpo do inseto ocorre transformações químicas e por isso que emite aquela luz que o vagalume consegue emitir para nós. As reações químicas, elas acontecem todo o tempo na cozinha da sua casa, falamos aqui. Quando a sua mãe vai fazer o pão, que ela utiliza aí a fermentação, quando ela pega o trigo, que ela coloca o fermento, que aquele fermento aí leveda ali aquela massa, vai crescer aquela massa do pão e vai liberar gás carbônico. Então, essa fermentação que acontece aí quando sua mãe está fazendo o pão, nós vamos dizer que também é uma transformação química. E ela ocorreu a partir de uma mistura. Então,
quando você vai fazer a vitamina, quando a sua mãe vai fazer a calda do doce, a calda do pudim, você percebe aí que está acontecendo transformações químicas. As reações químicas, elas acontecem também na indústria, ela acontece aí na produção dos alimentos também. E vamos pensar aí como que é essa reação química para a produção dos medicamentos. Quando você está doente, você toma aí alguns medicamentos. Esses medicamentos vieram a partir de transformações químicas, lá nos laboratórios. É necessário extrair da planta as substâncias que vão ser utilizadas, vão extrair a partir de quê? De uma mistura. E essas substâncias extraídas das plantas vão ser usadas aí para a produção de medicamentos. Então, os medicamentos, eles são produzidos a partir de uma transformação química, a partir também de uma mistura. Então, na indústria farmacêutica, a gente percebe todo o momento aí para produzir medicamentos que hoje produzem em larga escala, a gente percebe aí transformações químicas e essas modificações aí das substâncias para a produção dos medicamentos. As reações químicas também acontecem aí nas indústrias de alimentos. Você já pensou naquela colheita? Quando está fazendo aquela colheita, vai acontecer. Como é que aquele alimento não vai estragar? Por causa que aquele alimento é bem armazenado e, de certa forma, se tiver uma reação química naquele alimento, pode acontecer aí que aquele alimento pode estragar, pode acontecer uma transformação química e aquele alimento vai estragar, vai perder. Então, por isso é que se usa muito na indústria de alimentos substâncias que vai retardar aquela reação química naquele alimento, que são os aditivos que se usa naqueles enlatados, naqueles alimentos que estão ali armazenados em sacos plásticos, em latas. Então, é necessário a gente sempre olhar aí a validade dos alimentos para verificar se aquela transformação química não já está acontecendo ali naquele alimento, na prateleira do supermercado. Existem aí fatores que vão acelerar as reações químicas. E esses fatores são muitos, né? Nós vamos encontrar aí alguns fatores que contribuem para a rapidez das reações químicas. Então, nós vamos pensar aí na concentração, superfície dos substratos e os reagentes, temperaturas e catalisador. Vamos fazer algumas demonstrações para você perceber aqui em que momento que a concentração faz toda a diferença nas transformações químicas. Vamos lá? Vamos prestar bem atenção aqui. Eu estou aqui, por exemplo, concentração de uma substância. Nós temos o vinagre e nós temos o bicarbonato. Água com vinagre e nós temos aí o bicarbonato. Então, vamos imaginar que eu vou colocar nessas duas soluções, prestem bem atenção nas duas soluções. Em uma eu vou colocar apenas uma colher de bicarbonato e na outra eu vou colocar 2 colheres. Então, vamos ver onde que vai ser mais precisamente a reação química. A reação química ela está acontecendo quando no copo onde teve maior concentração. Você lembra que nesse copo eu coloquei 2 colheres de bicarbonato. Nesse aqui eu só coloquei 1. Então, você percebe que ocorreu uma rapidez de uma reação química a partir de quê? Da quantidade de soluto que eu usei, a partir da quantidade de substâncias que ela ficou mais concentrada. A substância mais concentrada, a reação vai ser mais rápida, vai acelerar o processo. Vamos imaginar aqui também que além da concentração, a superfície de contato também interfere. Nós temos aqui um antiácido inteiro e temos um quebradinho. Vamos ver aqui a superfície de contato dessa substância aqui, desse antiácido quebrado, é maior do que essa. Então, vamos colocar em um copo e no outro para a gente ver qual que vai ser mais rápida aí a transformação química. Então, eu vou colocar aqui nesse aqui o antiácido moído e esse inteiro. Vamos lá? Onde que está acontecendo a transformação química mais rápido?
onde a superfície de contato é maior. Então, você observa que aqui a transformação química, ela aconteceu mais rapidamente do que essa, porque essa nós colocamos o antiácido inteiro e nessa nós colocamos ele moído, quebradinho, o pozinho. Então, a superfície de contato também interfere nas transformações químicas. Outro fator também que interfere na transformação química é a temperatura. Essa água aqui, ela está quente, porém não está tão quente mais, que a gente colocou aqui no início da aula, ela já esfriou um pouco. Essa aqui é a água fria. Então, vou colocar esses 2 antiácidos ao mesmo tempo e você percebe aí onde que a transformação química vai acontecer mais rápido. Esse aqui é água quente, essa aqui é água fria. Vamos lá? Você observa que na água quente, a transformação química ela está acontecendo mais rapidamente. Então, a temperatura, ela também interfere na transformação química. Então, hoje nós olha para você ver a rapidez da transformação química. Água quente, água fria. Na água quente, praticamente já dissolveu o antiácido. Na água fria ainda está dissolvendo. Se a água fosse mais quente, mais rápido você ia perceber. Então, você percebeu que concentração do substrato, temperatura, superfície de contato, interfere nas transformações químicas. Vamos verificar também a presença dos catalisadores. Trouxe para vocês 2 vasilhinhas, uma com batata com água, a outra com batata e que nós vamos colocar água oxigenada. Vamos ver o que vai acontecer? Então, você vai observar que com o passar do momento, aqui a água, nessa hora eu vou mostrar para você, aliás, já está começando. Você está percebendo a transformação química que está acontecendo entre a água oxigenada e o amido da batata? Então, o amido da batata, a gente pode dizer que ele foi aqui, que ele está acelerando esse processo dessa transformação química. Então, nós vamos falar que as enzimas, aliás, que os catalisadores, eles contribuem aí para acelerar as transformações químicas. Água comum, não aconteceu nenhuma transformação. Água com a batata com a água oxigenada, aconteceu rapidamente a transformação química. Lembrando para vocês que dentro do nosso corpo nós temos os catalisadores também, que são as enzimas que aceleram aí o nosso processo na digestão. Então, é importante a gente lembrar disso, que nós dentro do nosso corpo nós temos enzimas que favorecem, que aceleram as reações químicas dentro do nosso corpo. Vocês lembram que eu trouxe para vocês aqui fiz com vocês no finalzinho do PET 3, aliás, nós fizemos um experimento e que eu trouxe para vocês aqui. Voltei com esse experimento, tá aí o experimento para vocês fazerem em casa. A gente utilizou água, óleo e um prego. E eu quero mostrar para vocês o resultado dessa transformação química. Esse prego aqui é o que nós colocamos no óleo e esse aqui é o que a gente colocou com água. Após alguns dias, vou verificar aqui para você ver a diferença. Prego com óleo, prego colocado na água. Então, você percebeu que o óleo, ele retarda a transformação química. A água, juntamente aí com o oxigênio, ela acontece a oxidação do ferro mais rapidamente. Então, por isso que na sua casa, a sua mãe, o seu pai utiliza aí pintar o portão de ferro para impedir a ferrugem. Esse experimento a gente fez ele aí no finalzinho do outro PET, mas eu não poderia deixar de trazer aqui para você fazer esse em casa. Se você ainda não fez, faça esse experimento e você vai perceber como é que a pintura do portão de ferro da sua casa retarda aí a formação da ferrugem naquele portão. Chegando aí no final da nossa aula, eu vou deixar aqui para você algumas atividades.
e você vai relembrar aí de tudo que nós conversamos aqui nessas 4 aulas, que a gente trabalhou muito misturas, transformações químicas. Você vai realizar essas atividades. Conto com você aí para as nossas próximas aulas, onde a gente vai estar aí fazendo a Semana do Acolhimento, vamos fazer aí o PET 5, que já está sendo preparado. Então, eu conto com você aí na próxima aula, estude bastante e fique ligado aí nas nossas aulas de ciências. Até breve!